Bem-vindos ao DV Roadcast Drive Your Performance. Hoje convidamos uma referência na implantologia, na cirurgia e em harmonização orofacial, com uma carreira construída ao longo de quase 3 décadas entre a clínica e o ensino. Mestre em implantologia, especialista em cirurgia bucomaxilofacial e em harmonização orofacial, é também professora e orientadora de várias gerações de dentistas. Para além disso, e para não finalizar, é criadora da Doutora Chica, uma marca que deu às fardas da odontologia uma nova cara e elegância. Diretamente do Brasil, Ana Paula Quinteiro. Ana Paula, muito bem-vinda ao nosso metaverso. Como é que te sentes aqui neste novo ambiente? Conta-nos. Inês, é um prazer estar aqui. Esse ambiente é um ambiente muito diferente para mim, uma carinha totalmente nova, mas é a tecnologia, né? Assim, muito obrigada pelo convite e vai ser uma honra poder dividir um pouquinho do que eu vivi até hoje na odontologia com você. Com você, Ila. E vamos a isto, vamos começar então. Olha, antes de mais, geralmente os nossos convidados falam-nos sempre um bocadinho do seu percurso. Conta-nos quando é que percebeste que a medicina dentária era o teu caminho, se houve assim algum momento decisivo, ou se qual foi o percurso até chegares à medicina dentária e depois dentro da medicina dentária, à área mais de especialização e do ensino. Eu sou formada há 31 anos e eu iniciei a faculdade com 17. Eu fazia curso técnico de patologia. Eu não sabia o que eu queria fazer, mas, eu fazia patologia e eu comecei já era ano de prestar vestibular e eu precisava saber o que eu ia fazer. E aí eu comecei a ver com a minha mãe quais as áreas que mais me fascinavam. E fazendo o curso técnico de patologia, patologia é voltada para a área da saúde, e eu me senti muito bem fazendo o curso de patologia. E aí opa, eu me interesso pela área da saúde, eu gosto de tratar pessoas. Eu comecei a estudar várias profissões e a odontologia era uma ciência que, para mim, eu tinha que entender. Ciência, eu tinha que ter habilidade manual e tinha que saber aliviar a dor. Hum. Eu achei, assim, algo muito diferente, muito interessante. E detalhe, focar na face, pescoço, cavidade intraoral. E aí eu entrei na odontologia e realmente foi ali que eu percebi que eu realmente queria dedicar minha vida cuidando de outras pessoas. Muito bem. E depois daí até ao ensino, como é que chegaste até à parte de começar a transmitir o teu conhecimento aos outros? Eu terminei a faculdade e aí eu já comecei a fazer o curso de cirurgia. Eu não me senti preparada para cirurgia. Eu fiquei 8 anos sem realizar cirurgia nenhuma. O curso não me deu subsídio adequado para enfrentar determinados casos que a cirurgia, eh, tinha, né, porque eu tinha que trabalhar em um hospital, cirurgia oral maior, trabalhar com fraturas, eu não estava preparada. Então, durante 8 anos eu fiquei exercendo a clínica geral, para eu poder entender o que eu queria fazer. Surgiu o primeiro curso de implantodontia em Campinas, eu fiz o primeiro, aí eu fui convidada para ser assistente, professora assistente, eu fiquei apaixonada, fiquei 2 anos nesse curso, e aí dali já surgiu outro curso para eu fazer, mais avançado, e o professor me chamou para fazer parte da equipe dele. E eu fui ficando apaixonada pelos cursos de pós-graduação e pela implantodontia. Começou em 2005. E do curso de capacitação, nós iniciamos o curso de especialização. E aí os quem tinha necessidade de entrar para o mestrado em implantodontia. Fiz mestrado, fiz especialização, e dali, surgiram várias oportunidades. Eu acabei escrevendo capítulos de livro, eu tenho 2 artigos, mais 2 ou 3
ou 4 artigos publicados voltados para implantodontia, e eu acabei ficando em cursos de pós-graduação na implantodontia durante 9 anos. Foi, assim, uma época sensacional. Fiquei Dizer que é. Sim. é, porque eu fui para estudar e dali, já surgiu essa oportunidade. Eu acho que um professor que me recrutou enxergou em mim algo que eu mesma não sabia que eu tinha, era o saber falar, saber ensinar, saber explicar, né. Ele falava com paciência e que eu sabia falar. A primeira aula teórica que eu fui dar numa sala de aula era biossegurança. E a matéria ele falou: "Estuda, você tem essa aula aqui, daqui 2 meses você vai dar", eu: "Como assim você fala? Mas eu não sei", ele: "Não, você vai estudar, você dá conta e você vai". Então assim, eu não tive opção. Claro, pois. Comecei nervosa, eu fiquei muito Custa tirado aos lobos, como se costuma dizer, não é? Eram 8 horas de aula. Imagina, não era 1 hora, eram 8 horas de aula. A minha primeira vez dando aula com um curso de pós-graduação. Eu estudei, 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 estudei. Inês, a primeira vez que eu dei aula, eu fiquei muito cansada, porque foi um desgaste emocional, sabe, porque eu queria entregar muito, mas eu fiquei muito feliz. Ainda bem. Naquele Pois claro, é uma superação muito grande, não é? Quando se faz uma coisa assim tão diferente. E naquele dia eu falei: "É isso que eu quero muito dar aula". E eu gosto muito dessa adrenalina e eu gosto muito de estudar e passar o conhecimento, eu gosto disso. E aí eu fui pegando mais matérias, eu ficava na clínica e ficava nas aulas teóricas, até que eu assumi a coordenação, e foi muito bom. Só que a minha equipe se desfez, porque eles eram de outra cidade, estava ficando difícil vir todo mês. E aí coincidiu que eu também, fiz um curso em 2012 na Unicamp, em Campinas, voltado para, harmonização orofacial, mas não voltado para harmonização orofacial estética, mas funcional. Por quê? Porque eu comecei a reparar que muitos pacientes que recebiam protocolos ou superior ou inferior, ou os 2, aumentava muito a a força da mordida. Consequentemente, esses pacientes tinham quebras de protocolo constantes. E o primeiro curso que eu fiz foi na Unicamp, em 2012, para estudar a funcionalidade da toxina botulínica funcional em pacientes que receberam protocolo. Hum. E aí, o meu foco para fazer esse curso era esse. Só que eu acabei aprendendo a parte estética da harmonização orofacial. Então veio a função, né, que acabou somando. O mesmo caminho que eu fiz, curiosamente. Eu também procurei esses cursos precisamente por isso e depois, olha, eu passei. E aí porque você não tinha, ou eu comprava o pacote inteiro, ou eu comprava, não tinha como eu comprar só, a ROF funcional, eu tinha que comprar tudo. E aí eu acabei vendo, a parte de preenchedores, a parte de toxina estética, eu fiquei encantada. Mas de 2012 a 2019, a harmonização orofacial era proibida para fins estéticos. Ela só era, viável para o dentista realizar em procedimentos funcionais. Ótimo. 2019 saiu a lei que respalda o dentista de realizar, a harmonização orofacial no Brasil, e eu fiz parte da primeira turma de especialização aqui no Brasil. Eu já fiz o curso e, como eu fazia parte da primeira turma de especialização, surgiram muitas oportunidades. E eu acabei dando aula em algumas equipes, na São Leopoldo Mandic de Campinas, de São Paulo,
uma outra escola de pós-graduação que é a Neon, e foi bonito. Durante 4 anos eu, assim, me dediquei muito à docência na harmonização orofacial. Só que começou a ficar um pouco difícil para mim, porque eu tinha que me deslocar muito, todas praticamente 3, 4 vezes no mês. E aí eu acabei ficando mais aqui na minha cidade, mas aqui na minha cidade eu também dou aula num pós-graduação, numa escola, que é a Septo. Dei aula na Septo, que é a Modelarte. Na Septo dei aula de ortodontia. Na Modelarte, e lá eu dou cursos de imersão em harmonização orofacial e residência. Além das mentorias que eu dou aqui no meu consultório. Ou seja, muita coisa ao mesmo tempo. Então, já aí tem alguma filha que é dentista, não é, Ana Paula? Tens uma filha dentista, odontologista. Sim, minha filha é dentista. Como é que se organizam dentro de casa? Falam muito de medicina dentária, de odontologia ou nem por isso? Como é que conciliam o trabalho com a parte familiar? Então, eu tenho muito orgulho, né, pela escolha dela ter sido a odontologia. Tenho muito respeito pelas opções que ela toma dentro da odontologia, que às vezes não são as minhas opções. Então eu a respeito. E o que nós temos é uma troca muito grande, porque eu passo muito a experiência que eu tenho, esses 31 anos de odontologia, e ela me passa o que tem de atualização no mercado. Porque ela optou por ficar mais na harmonização orofacial. Agora ela está fazendo a sua segunda faculdade, que é biomedicina, porque ela quer ficar mesmo na parte estética, e nós temos uma troca incrível. É um win-win para as duas, não é? É fantástico. Isso é ótimo. Verdade. Olha, o que é que sentes que a implantologia trouxe mais valia a nível de conhecimento para a harmonização e o inverso? O que é que achas que o conhecimento de uma acrescentou na outra ou achas que são completamente estanques a nível de conhecimento? O mais interessante é que a implantodontia trouxe para mim, voltada para a harmonização orofacial, foi a questão do visagismo. Porque quando a gente vai fazer uma reabilitação oral no paciente, nós precisamos ter noção do tipo de face que o paciente tem, do tamanho dos 3/3 da face, acertar a dinação vertical, saber o tamanho dos dentes, o formato dos dentes, que tem que ser de acordo com a face do nosso paciente. Então, a implantodontia me trouxe toda essa visão de visagismo. Quando eu entrei para os estudos de harmonização orofacial, eu conseguia ver o paciente de outra forma. Por quê? Porque eu conseguia saber qual é a região que eu poderia melhorar. Por exemplo, através de traçados que eu que eu faço na implantodontia, eu consigo saber se eu posso aumentar o queixo do meu paciente, se eu posso manter o queixo mais estabilizado, se eu posso trazer o paciente mais para mais um contorno ou para mais uma projeção, mais um volume, e eu devo isso à implantodontia, que me trouxe essa visão de visagismo. Já a harmonização me trouxe a parte funcional, né, o manter um tratamento que foi realizado na reabilitação oral com implantes. E o que é que gostas mais? Qual é a área que te preenche mais a nível pessoal? É mais a parte de cirurgia, implantologia ou mais a harmonização? O que é que sentes? A cirurgia. Eu gosto muito da cirurgia, é. Eu gosto muito da harmonização também, gosto muito, mas a minha a minha carreira inteira foi baseada na cirurgia. Então, por exemplo, até mesmo na harmonização orofacial, a lipo de papada, que é a lipo cervical, eu adoro fazer, as bichectomias, tudo que é mais voltado pra cirurgia, eu acabo fazendo. Então, por exemplo, aqui nós temos um paciente que nós vamos atender semana que vem. Eu vou fazer a bicho o paciente, ele tem um rosto muito redondinho e ele tem muita gordura
na região cervical. Então eu vou fazer a bichectomia, mas de forma correta, porque a maioria das pessoas não tratam a bichectomia como algo, eh, como eu vou falar? Eh, o que acontece? A bola de Bichat, a glândula de Bichat, ela é muito grande, ela é muito extensa, ela tem 3/3. E chegou num ponto em que o harmonizador facial, quanto mais tirava, mais ele se gabava daquilo que ele tirava. E, na verdade, para realizar um procedimento estético de remoção da bola de Bichat, é só o primeiro terço, é o terço anterior. O terço médio, o terço posterior fica. E tem que ser muito bem indicado, não é qualquer pessoa que faz. Que tá. E com a prática também e ter algum conhecimento diferente e diferenciado, eu diria, não é? Para conseguir fazer a técnica de forma adequada. Qual é o erro mais comum que tu vês nos colegas mais novos fazerem assim na parte da implantologia, essencialmente? E aí eu faço essa parte cirúrgica da harmonização orofacial, faço o planejamento e a minha filha faz a outra parte. Isso isso é uma parceria muito legal. Muito prazeroso, não é? Muito, muito. Sim. Estava a perguntar-te, Paula, qual é o erro que costumas ver mais nos colegas quando iniciam a prática de implantologia? O que é que notas mais assim de erro mais comum? Eles querem ir direto ao ponto. Eles não querem entender o processo. Uhum, uhum. Sim, fazer diagnóstico e alinhamento, essa parte mais morosa que exige algum raciocínio extra e um conhecimento já mais abrangente, não é? Isso, no enquanto odontia eu sempre foquei muito no planejamento reverso. Não é só você perfurar o espaço que tem, mas sim você saber a região, saber a qualidade óssea, o tipo de osso que o paciente tem, o quanto tem, os acidentes anatômicos envolvidos naquela região, o tipo de mordida que ele tem, como essa reabilitação vai ficar, se ela vai ser múltipla, se ela vai ser individual, qual o tipo de implante que eu vou usar, qual é o implante mais indicado, qual é a conexão que vai ser realizada naquela, qual conexão de implante que a gente vai escolher para determinadas regiões. Então tudo isso conta. Qual é o tipo de mordida, qual o tamanho do dente. Eu acho que você realizar o implante ali, fazer aquela perfuração é o de menos. E aí é um fim, na verdade, não é? Ué, sim, E a tocar piscina. Sim, 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 sem dúvida. Olha, nós convidámos, se calhar ainda não colocaste, não sei, a trazer, a selecionar um caso teu para partilhares no nosso feed. Ahm, já escolheste algum caso assim que aches interessante? Se tiveres escolhido, fala-nos assim num minutinho, só para os colegas ficarem com um teaser e depois irem ver o caso completo no nosso feed. caso clínico de implantologia, Sim, assim um que aches interessante por dentro da nossa plataforma. eu tenho um caso muito interessante, que foi o trabalho do tecido periimplantar, Uhum. onde eu trabalhei todo o tecido periimplantar com restaurações provisórias para conseguir aquele perfil de emergência, Hum. região anterior, para instalação da prótese definitiva do paciente. Então esse trabalho na região periimplantar e região anterior foi muito interessante. Porque não adianta você pensar só na estética branca. Quando você pensa em região anterior, você tem que pensar na estética branca e na estética rosa. Sem dúvida. E aí, o planejamento reverso, o tamanho do implante, o tamanho do componente, e aí entra toda uma questão, delicada, né, é aí que tá, é esse processo que eu gosto de passar. E é um caso muito bonito. Ah, boa, boa, boa. Estou curiosa. Que conselho, darias a alguém, porque no teu caso, tu para além dessas vertentes todas, tu também criaste uma marca que é a Doutora Chica, que tem, vocês dizem jalecas, nós é fardas, ah, muito giras, por acaso, ah, e que são Larix.
dentro da medicina dentária, dentro da odontologia, mas que já é um modelo de negócio distinto. O que é que te levou a desenvolver isso? Que conselho darias assim aos colegas que querem começar um negócio, ser empreendedores na nossa área, ahm, fora do consultório em si? O que é que visão é que tiveste para esse projeto? Como é que foi? Bom, em primeiro lugar, eu sou profissional liberal, eu não escalo o meu trabalho. Então, assim, eu tenho parceria com a minha filha, mas ela meus pacientes dela, eu tenho os meus, eu tenho o meu consultório, e eu trabalho com o meu marido, que é o meu braço direito, um pedaço do meu braço esquerdo. E a doutora Chica é muito interessante eu falar, tô até com a marca aqui, ó, ó lá, que é um diamante. Eh, s Meu marido estava fazendo um curso de web design e ele precisava apresentar, e aí ele desenhou toda a marca, ele tá até aqui, tá vendo? Vocês estão vendo ele saírem? É. "A gente vê você, não precisa ficar com vergonha, vem aqui". É? E mais teto, é mais e agora, desculpa a temos de com o avatar também, tem de É, acho que você tinha que ter um avatar, porque você participa de todo podcast. Bacana. Você não sabia, né? Não. sim, sim, sim. E aí o que acontece, ele criou a marca. E os meus pacientes, eu tenho paciente que tinha empresas de costura, que tinha empresa de tecido, fornecedores de tecido, e minha filha que gosta muito de moda, e nós começamos a desenhar os primeiros jabecos. E como eu sempre fui consultora científica de várias marcas da implantodontia, eu tive espaço dentro dos maiores congressos de odontologia aqui do Brasil. Eu fazia palestra e eles me cediam um espaço para eu levar os dialetos. E aí a Vestida começou a ser conhecida. Boa, bem no e agora pegou moda e tem modelos muito giros na realidade. E assim um conselho para os colegas que querem começar um negócio próprio que não seja diretamente o próprio consultório, o que é que lhes dirias? É muito bom, mas eu acho que é o que eu falo, eu não consegui fazer nada sozinha. Aqui no meu consultório eu faço sozinha, eu atendo, ele me ajuda, mas, eu não terceirizo o meu atendimento para outras pessoas. Na doutora Psica, eu preciso ter uma equipe, porque sozinha eu não dou conta, então eu preciso confiar nas pessoas para poder, continuarem deixando o meu sonho vivo. E a empresa, claro, poderia deixar, sabe. Ter um acompanhamento e dar acompanhamento aos teus clientes, claro. Exato. Hoje, a doutora Chica, está buscando uma inovação. Não no sentido de quanto mais modelos, melhor. Não, nós estamos até fazendo uma grande promoção para finalizar o estoque da empresa e nós iniciaremos uma nova página da doutora Chica com menos produtos, menos modelos, mas modelos constantes, atemporais, sabe, porque a marca, a qualidade do produto, ele dura bastante, é algo que realmente o profissional da saúde gosta bastante. Então a gente está entrando para essa nova fase da empresa. E para os colegas quer abrir um outro negócio? Eu acho muito, muito bom. Mas se você não tiver uma rede de apoio, você vai acabar se perdendo. Então, ter uma equipe é fundamental. Sem dúvida. Eu E vou perseverança, porque tem dias que não tá bom, tem dias que vão ser piores ainda, tem dias que você vai se sentir super frustrada, porque você vai: "Nossa, vender quê?". Só que vai ter dias que você vai vender absurdo. Às vezes o consultório tá aqui, não tem paciente, e o paciente ficou doente, quando vê sai venda na doutora Chica, então é algo que me ajuda bastante. boa. Sim, é um bom conselho.
Olha, como vês a parte da inteligência artificial dentro da nossa profissão? Como é que vês que vai ajudar, principalmente nas áreas que trabalhas? O que é que achas que vai acontecer a nível das nossas tarefas? O que é que vai ser substituído? O que é que nunca consegue ser substituído? Como é que vês a inteligência artificial dentro da odontologia? Eu acho que a inteligência artificial veio para agregar muito ao profissional, porque ela nos ajuda a entender diversas situações, mas nada vai substituir a experiência do profissional, a técnica que ele utiliza e o olho que ele tem em função de todo o tempo que ele tem de cadeira. A inteligência artificial nunca vai conseguir substituir. Então eu acho que a inteligência artificial para a odontologia vai ser uma ferramenta para ser agregada no dia a dia, mas um planejamento, um fechamento de diagnóstico e o tratamento em si, não sinto a inteligência artificial intervindo. Você imagina uma máquina fazendo uma resina no seu braço? É assim, eu não imagino, mas a verdade é que já se tenta, já existe no mercado, máquinas para colocar implantes. Resta saber o grau de eficácia, de precisão, eu diria, com que o fazem e da nossa capacidade enquanto doentes de confiar numa máquina para fazer esse trabalho de uma minúcia e de uma precisão tão grande, não é? Eu acho que virá tempo em que isso vai acontecer, eu acho que o contacto humano e o estabelecimento de confiança entre pessoas é uma coisa que é muito nobre e muito rica e que nós temos isso diariamente e continuamos a usufruir e, e a ter essa relação com o nosso paciente. Isso é muito difícil de substituir por inteligência artificial. Mas eu acho que o futuro nos dirá, porque é muito difícil de prever a evolução das coisas, porque a velocidade a que correm é mesmo muito absurdamente rápida. Portanto, vamos ver, mas eu concordo, Não, e muito com aquilo que tu dizes, sem dúvida. acho que seja só te contar uma curiosidade. Eu travei meu pescoço. Eu fui fazer uma cirurgia e eu fiquei muito tempo virada. E aí eu tô travada, então eu não consigo olhar para esse lado, super pescoço duro. E aí eu tenho medo de fazer quiropraxia, mas acho que vou procurar um quiropraxista ou um massoterapeuta para ver o que está acontecendo. E aí, curiosamente, meu marido estava procurando no YouTube, procurando na internet, eu fiquei sabendo que existem máquinas agora programadas para fazer a quiropraxia em você, sem os ciclos das mãos do ser humano. Ué, Ah, por ele perguntou: "Você tem coragem?" Eu tenho coragem, imagina. sim, sim, até ainda não temos essa confiança, porque também ainda não há a experiência e a casuística que nos mostre que é uma coisa de confiar, não é? Vai ter de passar mais tempo até conseguirmos perceber. Olha, estamos mesmo, os nossos coleguinhas já estão a chegar ao seu local de trabalho, o nosso roadcast vai ter de acabar em breve. Deixa-nos uma mensagem final para a nossa comunidade da Dental Vortex. O que eu gostaria é que vocês, dentistas que estão iniciando agora ou que começaram, a estudar odontologia, não desistam, sejam perseverantes. Na odontologia, a gente aprende muito com os erros. Na odontologia, você nem sempre vai acertar. Vai ter dia que você vai acertar, vai ter dia que você vai fazer um procedimento, talvez você não ache que esteja tão bom assim, mas a experiência, o tempo, só vai fazer de você um profissional melhor. Sem dúvida, é um excelente conselho e uma excelente mensagem para passar. Ana, obrigadíssima por esta conversa tão interessante.